E aí, galera, um conceito muito importante quando a gente está trabalhando a quantidade de movimento é a conservação dessa grandeza física. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Vem comigo! Bom, pessoal, um dos conceitos mais importantes aqui na quantidade de movimento é a conservação dela, tá bom? E a propriedade que fala é o seguinte: em um sistema isolado, a quantidade de movimento se conserva. Ou seja, se eu tenho um sistema que não tem influências externas, tá bom? Essa quantidade de movimento vai se conservar. Como assim, Danilo? Como que essa quantidade de movimento se conserva? Então imagina o seguinte: a gente tem um sistema composto por dois corpos que se deslocam juntos, tá bom? Esse corpo azul e esse corpo branco. A bolinha e o quadradinho se deslocam juntos. O corpo azul tem uma massa MA e o corpo branco tem uma massa MB, e nesse primeiro momento os dois estão se deslocando juntos, tá bom? Imagina que em um segundo momento esses dois corpos se separam, tá? E aí o corpo MA vai começar a se deslocar com uma velocidade VA e o corpo MB com uma velocidade VB. Nada aconteceu, não tem nenhum fator externo, não tem nenhuma força, a única coisa é que eles se desprenderam, tá bom? E aqui então eu tenho duas situações, mas o meu sistema está isolado. Isso significa que a quantidade de movimento do sistema, nesse caso, tem que ser igual à quantidade de movimento nesse caso, porque em um sistema isolado, essa quantidade de movimento se conserva. E aí, quando aparecem os exercícios desse tipo de conservação de quantidade de movimento, é bem simples, basta você colocar as duas situações e desenvolver a quantidade de movimento para cada uma delas. Então, nesse caso aqui, a gente tem a situação 1, a quantidade de movimento dela é Q1. Nesse outro caso, na situação 2, a quantidade de movimento vai ser Q2. E aí, como é que a gente vai desenvolver aqui os nossos raciocínios, tá bom? Então, num primeiro momento, quem que é Q1? Q1 é igual a quantidade de movimento 1, então, vai ser a massa do A vezes a velocidade dele, mais a massa do B vezes a velocidade dele, certinho? Então, MAV mais MBV. Por que eles estão com o V igual? Porque eles se deslocam na mesma velocidade, tá bom? E para a situação 2, quem que vai ser o Q2? O Q2 vai ser MAVA mais MBVB. Eu pego a quantidade de movimento desse mais a quantidade de movimento desse aqui. Agora, o VA não necessariamente vai ser igual ao VB, tá bom? Principalmente se as massas forem diferentes, esses valores também vão ser diferentes, tá bom? E aí, olha que interessante. Nesse primeiro momento aqui, os dois têm a mesma velocidade, então eu posso considerar isso como sendo um único corpo. E qual que é a massa desse único corpo? Bom, a massa de um corpo que tem MA mais MB vai ser MA mais MB, tá? Então a massa desse corpo aqui, em vez de eu escrever MA vezes V mais MB vezes V, eu posso escrever MA mais MB, que é a massa, tá? Vezes a velocidade dele. É como se fosse um único corpo, cuja massa desse corpo fosse a soma desses dois, vezes a velocidade daquele corpo, tá bom? E isso também vai ter que ser igual àquilo ali. Na verdade, eu só coloquei a velocidade em evidência. E aí, quando o problema tiver aqui as contas para fazer, os números de cada coisa, a gente vai poder calcular. Então, qual que é a velocidade com que B sai aqui quando eles se desprendem? Qual que é a velocidade de A? Tudo isso vai depender dos números que o problema nos der. Só que modelar, montar o problema, é assim que a gente faz. Pega a primeira situação, pega a segunda situação e iguala a quantidade de movimento e depois muda os parâmetros de acordo com cada uma das situações. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu vejo você na nossa próxima aula.